E fala, torcida de São Paulino, começando mais um vídeo do canal. O vídeo de agora trazendo todas as notícias do nosso querido tricolor que tem jogo treino amanhã contra o São Bernardo lá no Morumbis. Aí a primeira amostra do novo time que o Zubeldia deve colocar para o início do Campeonato Brasileiro e para o início da Copa Libertadores da América. E quero que você comenta aí. Qual é o seu esquema tático, o seu time ideal na sua visão? Deixa aí nos comentários. Antes de mais nada, também já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal. Estamos quase atingindo 20 mil inscritos, uma meta muito importante para mim, então dá essa força para esse jovem São Paulino aqui. Vamos assistir o vídeo junto. No final do vídeo, você sabe, eu volto, trago a minha opinião, os meus comentários, as minhas análises. Vamos falar muito do retorno das atividades do tricolor e também muito sobre o restante da temporada. Créditos eleitorais, texto de descrição, sem mais enrolação, já sabe, simbora pro vídeo. A gente aproveita que está falando do São Paulo para avisar que o clube treinou hoje cedo no CT da Barra Funda e está focado no jogo treino de amanhã contra o São Bernardo no Morumbis. O compromisso não terá presença de torcida e nem de imprensa. Que pena, né? A gente queria estar assistindo esse jogo do São Paulo, esse treino aí do São Paulo. Bom... Um abraço para vocês, um abraço a todos no estúdio, ao professor Celso Zelt, a Mari e também ao Eugênio. Estamos aqui na porta do CT acompanhando um treinamento do São Paulo, diferentemente do que a Lili e do que o Nicolete trouxeram sobre a preocupação com a final do Campeonato Paulista. A preocupação aqui é com duas competições que vão começar no final do mês de março e no começo de abril. Campeonato Brasileiro, o jogo de São Paulo foi antecipado para sábado, dia 29, contra o Sport, às 18h30 no Morumbis. E também a abertura da Libertadores, jogo com transmissão dos canais ESPN lá em Córdoba contra o Tajeres no dia 2. Tajeres que no ano passado também caiu no grupo do São Paulo. Aqui do campo de jogo, o que eu posso trazer para vocês é o seguinte: o Lucas Moura segue em tratamento médico, sem treinar. Ele e o Pablo Maia, que passou por uma cirurgia, são as duas únicas ausências médicas do São Paulo. Há um otimismo que o Lucas pode ficar à disposição contra o Sport, mas ele está sendo preparado mesmo para estar pronto contra o Tajeres nesta abertura de Libertadores. O Alan Franco, que se contundiu, já está treinando desde o início da semana, e o Ferrarese e o Bobadilla estão com suas respectivas seleções. Ferrarese joga hoje, o Bobadilla jogou ontem. Venezuela e Paraguai só voltam na semana que vem. Aqui é treinamento e jogo treino amanhã no Morumbis, com portões fechados até para a imprensa, contra o São Bernardo, que se prepara para disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. Fora de campo, tem bastante coisa para trazer. Ontem eu fiz uma entrevista com o Eduardo Toni, que é diretor de marketing do São Paulo. Essa entrevista já tem trechos no nosso site, vai ter na programação da ESPN. O mais importante, a Superbet está praticamente renovada, é um contrato muito alto para o São Paulo, só que vai até 2030. Será o patrocínio Master até o ano do centenário, é o segundo patrocinador que fecha até o ano do centenário. Teremos ações também diferentes nesse patrocinador Master. Vamos lembrar que a Superbet é responsável por parte dos salários do Oscar. Outras ações nesse novo contrato, fora o patrocínio Master, estão programadas, envolvem até naming rights, enfim, tem muita coisa boa vindo com esse novo patrocínio. Também ele me adiantou que o Morumbis também pode ser um nome para o centenário. As negociações com a Mondelez estão acontecendo. Quem sabe esta placa que foi inaugurada recentemente fique lá pelos próximos 5, 6 anos, com o estádio chegando com esta nomenclatura ao centenário em 2030. E o São Paulo hoje soltou aí uma nota oficial, e o Eduardo Toni falou muito sobre isso ontem na entrevista, contra o racismo, uma série de medidas, de pedidos, solicitações, de medidas preventivas e também de punições foi encaminhada pelo São Paulo para a FIFA, para a Comebol, para a CBF, para as entidades do futebol. O objetivo é que não haja racismo, e se houver, que essas punições não sejam brandas, como por exemplo a do Cerro Porteño recentemente, sejam punições até com perda de pontos, para que isso termine o mais rápido possível nos estádios e fora deles, meu caro Abel Neto. O óbvio, não é possível que numa mesa com 10 pessoas, uma pessoa não falou. Não falou, mas... Não vai pegar bem isso, né? Que tal a gente assinar esse negócio? Não é possível, né, que um clube não tenha uma pessoa para... Agora, o São Paulo hoje emitiu aí também um comunicado com propostas que o São Paulo oferece contra a questão do racismo, e são propostas mesmo. Dá uma olhada aqui, ó.
São Paulo envia proposta de punição em caso de racismo para a Conmebol e para a FIFA. Perda de 3 pontos pelos clubes cujos torcedores, representantes ou membros da comissão técnica cometerem atos de racismo, com possibilidade de perda de 1 ponto se houver a identificação e responsabilização criminal dos envolvidos. Explicando, o cara fala, esse é o macaco na arquibancada. Os outros caras falam assim, opa, foi esse cara aqui, ia perder 3, perde 1. Foi quando identificado o racista babaca. 2. Multas de até $500 mil, cerca de 2,8 milhões, para os clubes, podendo ser reduzida para $100 mil, cerca de 571 mil, se houver identificação. Mesma coisa. Eliminação do torneio em caso de reincidência do clube. Responsabilização de árbitros que deixarem de aplicar o protocolo de racismo da FIFA com multa para a associação responsável. Legal isso. Registro de torcedores, atletas, dirigentes e membros de comissão técnica para que outras medidas possam ser aplicadas em caso de reincidência. Transparência nos processos disciplinares e punições que devem ser divulgados publicamente. Tá aí, é uma lista, são 6 itens, Arnaldo, que o São Paulo coloca e acho interessante. Não é só, não é interessante. Somos contra. Não é apenas interessante, é exemplar. Sim. Eu acho que quando teve a situação do Luigi, às vésperas de São Paulo e Palmeiras, né? O São Paulo entrou com a camisa, com aquele pet, racismo é igual a menos 3 pontos. Que já era uma ideia de uma campanha para punições esportivas em relação ao racismo. Como a gente estava falando aqui há muito tempo, né? E que eu imaginei que pudesse ser a proposta dos clubes brasileiros, como a gente vê agora essa questão da Libra, do Flamengo. Você imagina que clube brasileiro nenhum consiga fazer uma proposta comum junto à Conmebol. E o São Paulo, acho que ele faz a sugestão que deveria ser feita por todos os clubes brasileiros antes de começar o campeonato da Libertadores. É isso aí. É simplesmente isso. Tem que ter no regulamento. Porque aquela conversa, Vessone, que a gente teve aqui, e que o presidente da Conmebol ilustre durante o sorteio, não na hora do Tarzan e da Chita, não, durante o sorteio disse, vou convocar os chefes de Estado e tal. Cada país é de um jeito, cada legislação é de uma forma. Isso não tem... Agora, punição esportiva dá para ter. Num campeonato comum, e é isso, tem exemplar. Eu acho que o que eu critico a direção do São Paulo e o presidente do São Paulo não tem, acho que, similar. Isso aí, o São Paulo está muito bem, foi muito bem desde o início, e acho que propõe alguma coisa concreta, mais do que nota de repúdio, olha, nós aqui e tal. É uma tentativa de punição esportiva para casos de racismo. Eu acho que as coisas num campeonato como os organizados pela Conmebol só podem ter algum efeito com um tipo de regulamento desta forma. Não sei se vai dar em alguma coisa, não sei se a FIFA vai considerar, se a Conmebol vai considerar, mas isso é um marco, que é menos blá blá e uma proposta de punição esportiva tintim por tintim, inclusive com reincidência, tal, o que a gente conversava aqui, né? E teria muito mais força se fosse assinada, encampada por todos os clubes. E acho muito interessante o São Paulo nessa história, desde o início, porque envolve um atleta do Palmeiras, sobretudo, e São Paulo e Palmeiras brigam por tudo, certo? Por grama sintética, grama natural, por estádio não sei o quê, por show YZ, por... Dia do jogo, por Segunda Guerra Mundial. Agora, como disse o Vessone, tem algumas questões que estão acima de rivalidade, de disputas, e essa é uma. Que é o que se esperava do Flamengo, né? Que se esperava dos outros todos. Ou omissão, mas essa... Eu só não sei se as propostas, enfim, o São Paulo teve a iniciativa de fazer alguma coisa e sempre é muito louvável. Tenho 2 dúvidas. A primeira é, a Conmebol, ela pode criar isso ou a FIFA tem que autorizá-la por estar por cima dela? Ela pode criar para a próxima competição. Essas punições, como é que fala, dentro da competição, pode ser como vocês quiserem. Sim. Sei lá. Não precisaria de... Não precisa. Você tem agora o ofício tem ido à FIFA também. Que não seja sobre regra do jogo, do tipo assim, se o cara 3 impedimentos é expulsão, isso não. Aí eu acho que ela não sim, mudança de regra de jogo. Agora, mudança de comportamento, cada campeonato se o Reinaldo quiser fazer isso no Campeonato Paulista, ele pode. Tem um protocolo da FIFA a respeito de racismo, dessa questão, não só essa, mas outras, que você precisa seguir, né? Por exemplo, por que a Conmebol multa os clubes?
porque tem um protocolo de cima para baixo que diz que é para multar. Qual é o tipo de punição quando atrasa, quando o jogador não entra na hora, tem uma série de regras que precisa seguir. Com fogo Agora, de artifício, isso, não sei o que sinalizador. lá, tudo mais cara do que... Por isso até a questão pecuniária agora fica... Então, essas sugestões do São Paulo, que são quase beira a perfeição, claro que a gente tem que olhar com mais calma, entender aqui e ali, se colocadas em prática, esse ano não dá mais, tem que ser para o ano que vem. Você não pode começar... Ainda dá porque não começou o campeonato, então ainda dá, basta que tenha vontade política, né? Os times fora do Brasil não querem passar longe disso, porque eles não querem fazer o que é deles, que é educar a sua comunidade. E isso custa dinheiro. Falar sobre isso, cuidar, custa dinheiro. Então... Comprar brigas internas. Exatamente. Situações... Né? Exato. Você tem, por exemplo, no Paraguai, discursos de deputados que estão achando horrorosa essa situação do ponto de vista de que criticando a presidente do Palmeiras e senadoras, eu vi inclusive um depoimento de uma senadora dizendo que tá certo, isso não pode acontecer mais. Não é nem horroroso, eles estão com uma visão de frescura. Isso, que é exagero. Mais do que exagero. Exato, exagero. Então, assim, eu vou dizer para vocês, se essas medidas fossem colocadas em prática, na Libertadores do ano em que elas entrarem em prática, vai acontecer ainda caso de racismo, na segunda já vai um caso isolado e na terceira acabou, não tem mais. A outra Basta coisa querer. que eu queria falar é, vamos dizer, a pessoa foi identificada, o time perdeu o ponto. Essa pessoa, diante de uma cidade inteira Então, que torce para o time contra ela, Mas ela, rapaz, se ela precisa ser educada no ponto. Por isso que eu sou a favor que os clubes de futebol tenham suas fundações, né? Fundações ou institutos que cuidem da sua comunidade. Porque quando você se responsabiliza por ela, esta informação vai ser amplamente divulgada. Então, quantas pessoas vão ao Morumbi? 70 mil. Vamos lá. 70 mil pessoas. Você precisa fazer uma campanha que atinja 500 mil pessoas, que são aquelas que vão efetivamente ao Morumbi. Não significa, não é o tamanho da torcida no Brasil inteiro. É isso que os clubes não se engajam, porque eles não acham que é problema dele, que é um problema da sociedade. Meus amigos, após muito tempo só de treinamento, São Paulo vai ter aí um pequeno teste para esse time, novo time que o Zubeldia tá montando, né? Aí um pequeno jogo treino, amistoso, não é bem um amistoso, né? Mais um jogo treino. Amistoso, eu vou trazer informações sobre amistosos muito interessantes no meio do ano. Fica até o final que eu tenho boas notícias para vocês. Bem legal, coisa bem legal. Mas vamos falar primeiro sobre esse jogo treino contra o São Bernardo. Vai ser a primeira aparição desse novo time do Zubeldia. Por quê? O Zubeldia não gosta do sistema de 3 zagueiros. Já se sabe disso há bastante tempo. Porém, ele foi obrigado a dar o braço a torcer, porque o São Paulo estava sofrendo muitos gols com o quarteto. Ok, e por algum motivo que eu não sei qual, ele parou de usar o time com 2 pontas. Cara, é uma coisa que, sinceramente, eu não entendo. Você passa a temporada toda de 2024 atuando com o Luciano de 10, Lucas de um lado, Ferreirinha do outro. Aí você contrata um 10. E aí você muda o sistema. Para de jogar com os 2 pontas. O grande problema do São Paulo na temporada passada foi a criação, foi a armação de jogadas. Porque o São Paulo não tinha um meio. O Luciano ele é um segundo atacante. E aí você contrata um meia e para de usar essa formação. Sinceramente, eu acho que esse é o meu principal ponto de questionamento no trabalho do Zubeldia. Pô, você não precisa necessariamente colocar os 4 jogadores em campo. Igual contra o Palmeiras. Ele optou por colocar o Oscar de segundo volante, Luciano, Lucas e Caleri. Ele ganhou na saída de bola, mas por ter deixado o Luciano no meio de campo, o time perdeu em criação. Ele empurrou o Lucas estava jogando mais próximo ao Caleri e o Luciano vindo mais de trás. Eu acho que se ele tivesse só invertido, talvez,
a posição do Lucas com o Luciano poderia ter rendido mais, ou mesmo colocado um outro jogador na função do Oscar e colocado o Oscar de 10. Cá entre nós, o São Paulo ter feito um jogo duro, defensivamente sólido, não passou pelos pés do Oscar. O Oscar não é um marcador, o Oscar não sabe marcar. O Oscar, ele sabe ali no máximo fechar espaço, acompanhar, fechar a linha e tal, mas claramente por várias vezes a gente viu o Oscar dando um bote, tomando drible, por várias vezes a gente viu o Oscar deixando de acompanhar o seu marcador e o Cedric tendo que sair lá da fruta que caiu para cobrir as costas do Oscar. Então, assim, essa pra mim é a minha principal crítica ao Zubeldia, pô. Você sangra para trazer um 10, você traz um 10 e você muda o sistema. Eu acho que deveria ter pelo menos testado essa formação com o Lucas de um lado, Ferreirinha de outro e o Oscar de 10. Por quê? Mas o Ferreirinha, cara, realmente o Ferreirinha ele tem um sério problema que é na finalização de jogadas. Mas a gente não pode questionar ou criticar que o Ferreirinha ele se esconde do jogo. Ele pede bola, ele vai pra cima, ele dribla, ele tenta, ele é uma válvula de escape. Ele, junto com o Lucas, ele distribui, ele divide essa responsabilidade de drible, de arrancada, de encher o saco da defesa adversária. Quando tá o Lucas em campo, só ele faz isso, né? Quando tá o quarteto, só o Lucas faz isso. Aí agora, o Zubeldia teve que dar o braço a torcer para os 3 zagueiros. O time estava tomando muito gol com o quarteto, ele parou de usar o time com pontas, vai utilizar os 3 zagueiros. Ele teve todo esse tempo aí, 2 semanas, para trabalhar, para maximizar, para melhorar o sistema com 3 zagueiros. Por quê? Você precisa ajustar posicionamento de laterais, porque eles não são laterais, eles são pontas, eles são alas, então eles têm um movimento diferente para atacar, um movimento diferente para defender, certos movimentos coordenados na hora de fechar a linha, na hora de atacar a linha adversária. Tudo isso você precisa de treinamentos, o meio de campo também. Creio eu que ele não vai continuar com essa bobeira de deixar o Oscar de segundo volante. Para mim é um grande desperdício. E se ele começar a fazer isso, ele vai estar dando um de Diniz, cavando a própria cova dentro do time do São Paulo. O Oscar tem que ficar no meio de campo como 10, armando esse jogo, municiando Lucas e Caleri. Se vira e coloca 2 volantes atrás dele, cara. É Alisson e mais um. É Alisson e Bobadilha, é Alisson e Marcos Antônio. É Alisson e mais um. Então, o Zubeldia teve todo esse tempo para trabalhar. A grande questão, e que muitos de vocês comentam aqui não é o que eu acho, mas muitos comentam aqui. O Zubeldia tem medo de deixar o Luciano no banco. Cara, é igual eu falei aqui várias vezes. Dos caras da frente, o Luciano, ele é o que menos impacta no jogo. O Oscar ele é o cara do drible, do passe. O Lucas é o cara do drible, o Caleri é o cara do gol. Mas o Caleri não vem fazendo gol. Mas o Caleri, mesmo não fazendo gol, ele é muito importante taticamente para o time do São Paulo. Fazendo pivô, fazendo parede, abrindo, gerando espaços pro Lucas atacar. Cara, ele taticamente ele é um jogador diferente. Por isso que ninguém tira ele do time. Não é os caras têm medo de tirar o Caleri do time. Não é isso, cara. O Caleri, taticamente, ele é muito importante pro time do São Paulo. Eu sei, a obrigação dele é fazer gol. Ele tem que fazer gol. Não dá pra ele viver só de pivô, parede e brigar com os zagueiros. Mas, cara, no jogo contra o Palmeiras mesmo, o tanto de bola que o Caleri brigou pro Lucas ganhar. O Caleri desviava, brigava, se matava brigando com os zagueiros pro Lucas ganhar essa segunda bola e arrancar. E o time do Palmeiras vinha e falta. O André Silva não tem essa característica. O André Silva, ele não dá conta de fazer o pivô como o Caleri faz. O André Silva é o cara mais rápido, mais técnico, mais veloz. Um cara que é capaz de chutar de fora da área, de abrir, até de fazer um drible, de ganhar na velocidade. Não é o caso do Caleri. São características totalmente diferentes. Então, por isso que o Caleri fica em campo. A grande questão é, quando o Caleri tá mal, não faz gol, taticamente ele é importante. Quando o Lucas tá mal, e assim, o Lucas tá mal é uma frase meio difícil de se falar, né? Porque mesmo o Lucas mal, ele arranca, ele dribla, ele é o cara que é capaz de fazer algo diferente.
O Oscar, ele é o cara do passe, da visão, de organizar o meio de campo, de cadenciar, de acelerar, de achar um passe, da bola parada. Então, o Luciano, ele fica abaixo desses três. Por quê? Porque o Luciano, ele é o cara, o segundo atacante, o cara do gol, o cara decisivo. Mas, quando o Luciano tá mal, ele afunda o time de uma forma abissal. Por muitos jogos na temporada passada, a gente viu o Luciano mal sendo um a menos dentro de campo. Esses outros caras, mesmo em dias que eles não estão bem, eles continuam sendo úteis de outras formas para o São Paulo. E é por isso que o Luciano acaba saindo do time. Eu sei que muita gente ama o Luciano, mas a questão é o seguinte, cara. O Luciano, ele não é um jogador espetacular. O Luciano, ele é um bom jogador. A grande questão é que o São Paulo passou tanto tempo com jogadores medíocres que um bom jogador como o Luciano, e que se identifica, que respeita o São Paulo Futebol Clube, ele acaba parecendo ser mais do que é. Mas agora, com a chegada do Oscar, com a chegada do Lucas e com esse sistema que o Zubeldia coloca, fica nítido que dos quatro, ele tá no último lugar da fila. Por condição técnica, porque ele é o pior dos quatro. Não tem o que fazer. Então, o Zubeldia não pode ter medo de tirar o Luciano. O Zubeldia não pode querer jogar os quatro caras em campo. Ah, não, eu vou recuar o Oscar para 10, para segundo volante, para caber espaço pro Luciano dentro de campo. Cara, o Zubeldia tem que fazer o que é melhor pro time. E por mais que eu até acho que o Luciano às vezes rende mais vindo do banco de reserva. Acho que ele vem meio mordido, meio, sei lá, ele vem meio revoltado com a vida e ele acaba rendendo mais. Tem muitos jogos que o Luciano entra de titular, que meu amigo... Cara, vocês lembram, ano passado o Luciano fazia corta-luz pro time adversário. Teve um jogo, São Paulo e Cuiabá, lá em Cuiabá. O São Paulo tomou um varejo, foi uns 2-3-0. Cara, o Luciano tava fazendo corta-luz pro Cleison. Então, assim, não tem o que o Zubeldia fazer. O Zubeldia tem que maximizar esse esquema com 3 zagueiros e fazer esse time e não ter medo de tirar o Luciano. Saiu uma notícia aí hoje, o São Paulo está recebendo propostas para fazer amistosos na parada do meio do ano de clubes internacionais. E quando eu falo internacional, não é aqui na Sul-América não, são clubes europeus, sabe? Ajax, Milan, esses times que não vão pro Mundial para fazer amistosos, porque a marca São Paulo Futebol Clube é uma marca conhecida pelo o tricampeonato mundial, e não precisa falar aqui, não precisamos aqui entrar em detalhes, porque a marca São Paulo Futebol Clube é conhecida internacionalmente. Então, cara, o São Paulo está recebendo propostas para amistosos no meio do ano internacionais e está tentado a fazer um tour pela Europa, né? Fazia aí 15 dias porque se eu não me engano vai ser 30 e poucos dias, né? O campeonato, o Super Mundial. Então o São Paulo fica aí 10 dias aqui em Cotia, aqui treinando aqui, né? Na intertemporada, e 10 dias lá na Europa fazendo o tour e alguns amistosos. Cara, eu achei essa notícia muito legal. Eu sinceramente gosto muito quando o São Paulo é reconhecido internacionalmente. Eu, para vocês terem uma ideia, gosto muito de assistir os jogos da Libertadores na TV argentina, porque é muito legal ver o respeito que os narradores e os comentaristas argentinos, chilenos têm pela camisa São Paulo Futebol Clube, tem pelo Morumbi. Cara, é incrível o respeito, às vezes até o medo que eles têm do Morumbi. É muito legal. Se você tiver aí a oportunidade de acessar canais ESPN Argentina e tal, cara, assista o jogo do São Paulo, pelo menos um jogo do São Paulo aí. Você vai conseguir entender o que eles falam. Às vezes eles falam meio rápido, mas futebol é futebol, né? E é muito legal ver o que eles falam do São Paulo, da camisa, do Tele Santana, daquele time de 92, 93, do Morumbi. É muito legal. Então isso é o que gera o interesse dos times lá de fora em estarem fazendo propostas pro nosso querido Tricolor, tá fazendo amistosos aí. Então é isso, galera, ó, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se inscreva no canal, não esqueça, deixa o seu like aí e ative o sininho de notificações, beleza? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e valeu!